Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 14 de julho de 2025, finalzinho de uma manhã de segunda-feira, portanto, estou voltando aqui para compartilhar mais um vídeo aula de forma gratuita com os senhores e senhoras, desde já dando as boas-vindas ao prédio canal da Cidadania, canal 3D, o 3 Dimensões. Para quem não conhece o propósito do Plano Canal, desde já informo com tudo no ponto que o propósito do Plano Canal consiste em 3D não à toa, cuja a primeira plataforma, você que está chegando agora, terá a ímpar oportunidade de assistir videoaulas onde eu reverbero as decisões que vêm sendo tomadas pelo STJ, considerado Tribunal da Cidadania, em especial pela Excelsa Corte do Supremo Tribunal Federal, nas temáticas eminentemente de direito constitucional, bem como o ADI 5941, para que o Supremo Tribunal Federal for pedagógico no sentido de autorizar as clássicas medidas atípicas do artigo 139, inciso 6 do novo CPC de Fux, no sentido de permitir suspensão de CNH, passaporte e até mesmo eventual direito de participar de concurso público de eventual também devedores da justiça. Isso aí, medidas atípicas extremas que devem ser tomadas com a devida segurança jurídica, e o julgador, seja ele de piso de segundo grau, STJ ou Supremo, somente deve tomar quando observar nos autos do respectivo processo que o devedor não paga porque não quer, vive ostentando em rede social, vive demonstrando uma vida social totalmente incompatível com quem deve e não quer pagar, e somente nessas medidas extremistas é que o juiz, com a devida cuidado jurídica, observando o direito do princípio da dignidade da pessoa humana, o direito do exercício da profissão e demais colorários, né, do direito constitucional, pode tomar esta medida extrema. Então, conforme ficar consignado no bojo do fundamento da ADI 5941, mas no bojo do Plano Canal em que pese, você também terá a oportunidade de me ver falar sobre geopolítica, sobre neurociência, sobre religião, notadamente as monoteístas, a saber, o cristianismo, islamismo e o judaísmo, cuja a primeira, em que pesa o cristianismo, somente católico tem 1,3 bilhões e o total de cristãos se aproximando de 2,5 bi. O islamismo aí se aproximando de 1,5 bilhões, e as estatísticas prognósticas em que pese apontam que até isso de 2050 o islamismo tende a se equiparar ao cristianismo. A terceira do ranking, não obstante ser mais antiga ou longínqua, a saber, o judaísmo, com apenas 13 milhões de semitas, judeus ou hebreus, que são sinônimos entre si, cuja maioria reside exatamente no Estado soberano de Israel, onde vem sendo duelada aquela guerra de titãs desde dia 7 de outubro de 2023, onde já dizimaram mais de 60, 80 mil somente na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Mas no bojo do Plano Canal você também terá a oportunidade de me ver falar de Advogados Sem Fronteira, como ser um advogado sem fronteira. Existe vídeo também publicado aí que eu falo como refazer a rota na advocacia e na vida quando tudo parece perdido. Existe também postado aí vídeo que eu falo, no mínimo 2 ou 3 vídeos que eu falo sobre as primeiras reflexões e impressões que tive da prova do ENAM, que é uma prova de proficiência criada pelo CNJ, com o objetivo de escolher candidato com perfil de atuar como magistrado. E aí é mais uma fase, né? É mais um filtro dentre um concurso que já é complexo, com 5 fases: prova objetiva, subjetiva, prova oral, prova de títulos e etc. E agora nessa fase aí, nesse ENAM. Por último, porém não menos importante, dentre diversos vídeos já publicados aí, você também terá vídeos onde eu falo como sintonizar na frequência quântica de Deus à luz da escala de Hawking. Existe vídeo postado também aí que eu falo sobre Tucoque, ou seja, como usar as palavras e os argumentos
para ter sucesso pessoal, profissional. Por último, porém não menos importante, você também encontrará vídeo aí onde eu falo da dopamina, serotonina, os contornos e alcance das mesmas, falo do Édipo Rei, de nosso existencialismo, falo do tema quem rejeita problema joga fora a oportunidade. Tem diversos vídeos que eu falo que eu fiz a cobertura da morte do Papa, saudoso Papa Francisco. Tem vídeos aí que eu falo da sucessão do Papa atual, a saber, Leão XIV. Falo sobre a guerra de Israel, mas também falo sobre geopolítica, notadamente nas políticas nem um pouco ortodoxas que vem sendo tomado pelo presidente Trump em sua segunda gestão desde 20 de janeiro do presente ano corrente, em taxar, viver ameaçando e taxando o mundo, começando pelos seus vizinhos, México, Canadá, o canal do Panamá, prometendo expulsar os palestinos da faixa de Gaza e construir naquele lugar um resort de luxo. E não à toa, um dos homens mais ricos do mundo, a saber, Elon Musk, que está o maior, o dono da SpaceX, o dono da Tesla, o dono da Starlink, que fornece internet em áreas remotas como a Amazônia, Floresta Amazônica, no alto mar. Existe também a Neuralink, que implanta chips e tem fabricação de robótica, mas Elon Musk também, na Tesla, ele para além de construir carros elétricos, baterias elétricas, placa fotovoltaica, aquelas geradores de usinas de energia solares, ele também aí tem uma linha de produção, notadamente nos Estados Unidos, de casas portáteis, casas móveis na Tesla. Mas Elon Musk passaram ínfimos 120 dias no governo, ao lado de Trump, com o objetivo de tentar diminuir despesas naquele país, naquele maior PIB, naquela maior democracia, sob a perspectiva de PIB, sob a perspectiva bélica militar. E, pois, quando estamos a falar de PIB, não obstante os Estados Unidos, de um lado, seja campeão, ou seja, número 1 em PIB, ou seja, Produto Interno Bruto, ao revés, quando se fala em divisão de renda, distribuição de renda, quando se fala em superávit, ele não é o maior superavitário, pois no final do ano passado, para esse, o FMI e as estatísticas econômicas, macroeconômicas, apontam que a China obteve um considerável, expressivo superávit de 1 tri. E estes aí foi mais uma cortina de fogo, foi mais um estopim e um fio condutor para em tese motivar a razão pela qual Trump, desde 20 de janeiro, vem tomando as medidas nem um pouco ortodoxas sob a perspectiva do direito econômico internacional, notadamente no sentido de taxar o México, o Canadá, seus vizinhos, tentar reaver o domínio do canal do Panamá, expulsar os palestinos da faixa de Gaza, expulsar milhares e milhares de imigrantes dos Estados Unidos e agora taxar a Europa com 30%, prometendo taxar a China em uma escala progressiva. Começou com 30%, aumentou para 50%, 70%, foi a 130% e depois negociou. E agora, como se não bastara, por uma questão meramente ideológica e política, pois não existe, sob a perspectiva do direito econômico, nenhuma razão, tampouco legitimidade para Trump estar implementando, ameaçando taxar o Brasil por 50% nas importações. Pois sob a perspectiva econômica, sob a perspectiva do superávit, os Estados Unidos, os números econômicos aí saltam os olhos e provam que os Estados Unidos não está tendo nenhuma desvantagem em relação às exportações feitas do Brasil para lá. E é exatamente esta uma das razões pelas quais não existe nenhuma legitimidade dada a medida. A medida não passa de uma medida
de caráter eminentemente ideológico e político da extrema direita, que é uma herança maldita da Guerra Fria e do ano que entraram para os anais da história como um ano que nunca passaram, a saber, o ano de ISO de 1968, onde o grande líder americano, pastor americano a saber, Martin Luther King, foi assassinado, o senador Kennedy também, inclusão da guerra do Vietnã, advento da Guerra Fria e etc., que impera até hoje, ou seja, essa guerra ideológica entre capitalismo e socialismo. Mas antes mesmo de comunicar o título ao objeto do nosso singelo estudo de hoje, agradeço a mais de 212 mil views que o Presente Canal obteve desde sua instituição, em especial os novos inscritos. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vinda ao Presente Canal da Cidadania, canal 3D ou 3 dimensões. O propósito, para além do efeito pedagógico, do efeito profissional e educacional do Presente Canal, mas um dos maiores objetivos e propósitos do Presente Canal é exatamente este que estávamos falando, que é um advogado constitucionalista, compartilhar experiência e conhecimento adquirido ao longo de mais de 50 anos. Pois, como diz o filósofo, conhecimento de nada serve se você não puder compartilhar com os amigos, com os irmãos, seja guerreiro do DVC e a população do Brasil, com mais de 213 milhões, a do mundo mais de 8 bi, e como a plataforma do YouTube é internacional, os vídeos que posto aqui terão condão de atravessar os 7 continentes, representado pelas 7 estrelas da Estátua da Liberdade dos Estados Unidos. Dito isso, e para que o presente individual em tese não fique maior do que eu pretendo, passo a comunicar o título objeto do nosso singelo estudo de hoje, abre aspas. Reflexos macroeconômicos das austerias políticas de taxação de Donald Trump no México, Canadá, ou seja, União Europeia, chegando ao Brasil agora com 50%, à luz do constitucionalismo abusivo. Será o declínio, ou pelo menos em que pese, o início do declínio do Império dos Estados Unidos? Fecha aspas. Eis a questão, como dizia o grande dramaturgo, a saber, William Shakespeare, para quem a época foi pedagógica de dizer, existia entre o céu e a terra, dando luz mais coisa do que a nossa vã filosofia imagina. Mas qual fora exatamente a razão ou motivação que no dia de hoje fui instado ou provocado a falar de dada temática? Explique, como sempre, a resposta de fácil alcance. O que me motivaram a falar acerca de dada temática e jogar a luz de Santo Agostinho sobre a perspectiva macroeconômica, sobre a perspectiva geopolítica, sobre a perspectiva teológica, sobre a perspectiva democrática e jurídica, foi exatamente esse estado de coisa em que o mundo está revestido, um mundo líquido, um mundo em transformação, um mundo descartável, tão bem defendido pelo saudoso Papa Francisco, onde o mundo pôde observar recentemente o advento, e a eleição do primeiro Papa norte-americano, a saber, Leão XIV, com 69 anos. Existem diversos vídeos aí que fiz do que se esperar, e o contexto e o que motiva a eleição de um Papa. E aí eu disse, que fazendo um paralelo nos 4 últimos, a saber, João Paulo II, depois o seu sucessor Bento XVI, depois Francisco e agora Leão XIV, os contextos, ou seja, o contexto do Papa João Paulo II foi o contexto da Guerra Fria,
E ele foi nomeado exatamente para tentar pacificar, dar um conflito, o seu sucessor, a saber, Bento XVI, com o objetivo de tentar criticar e pacificar os conflitos da ditadura da América Latina. Ele não fazia parte de nenhuma ordem, a ordem dos bispos. E aí vem seu sucessor, a saber, Francisco, seguidor da ordem de Inácio de Loyola, ou seja, criador da ordem dos jesuítas, dentro de um contexto em que os cristãos, os católicos apostólicos romanos estavam migrando, saindo da igreja, migrando para o protestantismo e até mesmo para o islamismo, que o islamismo dessas religiões monoteístas é a que mais cresce. Não à toa existe prognóstico que até idos de 2050 o islamismo se iguale ao cristianismo. E aí o saudoso Papa Francisco fora nomeado dentro desse contexto para tentar evitar a saída de mais católicos apostólicos romanos da Igreja Católica. E aí agora chega, né, a eleição do primeiro Papa norte-americano com apenas 69 anos, a saber, Leão XIV, com a promessa e por que não dizer, dentro de um contexto geopolítico em que Trump está aí criando conflitos comerciais e geopolíticos com o mundo, começando por seus vizinhos México e Canadá, e falando no México, cuja a presidente atual é Cláudia Sheinbaum, que é ganhadora de um prêmio Nobel na área de direito ambiental e ex-prefeito da cidade do México. Ela sucedeu aí o Manuel Obrador. E Trump vem ameaçando aí, inclusive, tentar transformar o Estado soberano do Canadá, o vizinho Canadá, em mais um Estado soberano. E aí você começa a perceber que esse imperialismo norte-americano, desde sua instituição, que teve sua origem lá com as 13 colônias, né, que eram britânicas, dependentes totalmente do Reino Unido, e desde sua independência em 1776, os Estados Unidos vêm fincando bandeiras em territórios e hoje já conta com mais de 50 estados soberanos. Mas o fato é que muitos especialistas em geopolítica, muitos especialistas em macroeconomia, muitos especialistas em direito internacional andam muito preocupados com o estado de coisa em que Trump está levando os Estados Unidos. Os Estados Unidos, que sempre foram os maiores aliados, México, Canadá, os maiores aliados da UE, ou seja, União Europeia, notadamente a França, e não à toa, quando a gente fala na França, uma das maiores democracias, constitucionalismo, sob a perspectiva do direito constitucional, os Estados Unidos e a França sempre andaram de mãos juntas, uma espécie de democracia sinodal, de parceria sinodal, em busca do interesse comum. E quando a gente vê aquele Estátua da Liberdade, onde existe aqui o velho da Havan, que cada loja que ele inaugura no Brasil, ele faz questão de batizar com o Estátua da Liberdade. Mas para quem não conhece a história da Estátua da Liberdade, é aquela estátua que tem 25 janelas no topo, representando as 25 joias dos Estados Unidos. Cada 7 janelas, 7 arcos, representando os 7 oceanos e os 7 continentes. E aquela Estátua da Liberdade foi construída e doada pelos franceses em comemoração dos primeiros 100 anos de independência dos Estados Unidos. Os franceses fizeram um acordo com os americanos para os americanos construir a base ou o pórtico daquela Estátua da Liberdade, e os franceses iriam ficar incumbidos de construir a própria estátua, que levaram 1 ano para construir, mais 1 ano para transportar em milhares de peças por navio. E outro fato importante que merece destaque é que o mesmo engenheiro, o mesmo arquiteto que projetou a Torre Eiffel foi o mesmo também que
projetou aquela Estátua da Liberdade. O mesmo arquiteto. Mas o fato é que o mundo anda muito preocupado com este cenário geopolítico dos Estados Unidos, ora catalisado, né, pelas políticas nem um pouco ortodoxas de Donald Trump, ameaçando o mundo e esquecendo que não estamos mais na revolução agrícola, não estamos mais no estado de natureza, não estamos mais sob a égide da revolução, dos dogmas da revolução industrial, e sim diante da iminente revolução tecnológica, ou seja, enquanto o combustível da revolução agrícola era a terra, quem tinha terra era o império, era o imperador. Avança, o tempo avança e advém a revolução industrial, onde o capital não era mais a terra. O imperador era aquele que tinha capital. E aí o mundo avança e muitos não conseguem observar e perceber que não estamos mais, né, sob a égide dos dogmas da clássica revolução industrial, que foi importante para aquela época. Mas hoje estamos diante da clássica, da iminente revolução tecnológica, cujo combustível não é mais a terra, tampouco o capital, e sim o conhecimento. Estamos dentro de um constitucionalismo, de um transconstitucionalismo, onde a democracia e o constitucionalismo de determinado Estado soberano não pode ser considerado uma ilha isolada. Ela precisa interagir, ela precisa se comunicar com o mundo. E é aí onde entra a dogmática constitucional do transconstitucionalismo, tão bem defendida pelo colega best-seller saber David Landau, professor da Universidade da Flórida, dos Estados Unidos, um PhD, a ponto de dizer e criticar a ditadura do leste europeu, as autocracias, em especial da América Latina, onde determinado soberano, chefe de Estado, chefe de governo, não obstante lançar mão de decreto para governar em tese ser constitucional, mas a depender de como cada soberano utiliza determinado decreto para administrar o seu país, ele acaba ensejando aí e denotando aí naquilo que o erudito colega constitucionalista, sabe, Dr. David Landau, dos Estados Unidos, defende em sua tese do constitucionalismo abusivo. É exatamente isso. O mundo está assistindo de camarote o constitucionalismo abusivo. Na América Latina, Hugo Chávez perdeu as eleições e não admitiu. Trump perdeu as eleições para Biden e não admitiram. Governa hoje com mãos de ferro, como ainda se estivesse no mundo colonial, ameaçando pessoas, ameaçando o mundo, por meio de taxações sem nenhuma justa causa, tampouco legitimidade sob a perspectiva do direito internacional econômico. Passando por cima de conquistas caras adquiridas logo após a Segunda Guerra Mundial, como o FMI, como OMC, Organização Mundial de Comércio, que foram criados logo após a Segunda Guerra Mundial com o objetivo de pacificar conflitos econômicos. Então esse é o palco adequado, quando existe legitimidade. E não à toa Lula, presidente do Brasil, como pacifista que sempre foi, Lula, não obstante não ter um curso superior, mas dá aula no mundo de sabedoria. Me vem à mente aqui Marco Aurélio, de Roma, notável Marco Aurélio,
o grande protagonista ao lado de Sêneca, que defendia a filosofia atemporal do estoicismo. E há muitos que digam que o declínio do Império Romano se dera logo após a queda de Marco Aurélio, a morte de Marco Aurélio, mostrando que Marco Aurélio, quando estava à frente daquele Império Romano, dada a sua sabedoria estoica, aquele homem que, segundo René Descartes, o grande protagonista da filosofia racionalista, que se vira de palco e inspiração para a filosofia moderna, defendia, por meio do seu método, penso, logo existo, ou seja, distinguir para conhecer aquilo que, no âmbito do direito, todo aluno deve aprender nos primeiros semestres, distinguir para conhecer. E isso fora tão bem defendido por Descartes, René Descartes. Por meio do método penso, logo existo. As pessoas, muito especialistas em neurociência, em psicanálise, em psicologia, andam muito preocupados com a maneira em que as pessoas estão vivendo sem pensar e apenas tendo pensamento, pois existe uma grande diferença entre pensar e ter pensamento. A gente viu aí pessoas serem induzidas ao estado de erro em 8 de janeiro, a ponto de atacar os 3 poderes, e agora milhares e milhares de pessoas, dezenas, centenas e centenas de pessoas denunciadas, condenadas a 13 a 17 anos de prisão, e mais medidas cautelares e pecuniárias a fim, exatamente porque se deixaram a ser induzidos ao estado de erro, que é a falsa compreensão da realidade. Vejo, portanto, que não é tarefa fácil delimitarmos esses contornos e alcance desse nosso existencialismo, notadamente no âmbito da geopolítica, onde Trump, sem nenhuma justa causa, tampouco legitimidade que mereça o destaque, ameaça na última semana o Brasil, as importações do Brasil em 50%, como se o Brasil tivesse tendo grandes vantagens em relação aos Estados Unidos. E os números macroeconômicos e as estatísticas apontam exatamente o contrário. Ou seja, Donald Trump está ameaçando taxar o Brasil até o dia 1º de agosto, a partir de 1º de agosto, com base em meras ideologias extremistas da extrema-direita, sem nenhum demérito àqueles que pensam sentido contrário. O problema dos Estados Unidos não é externo, o problema dos Estados Unidos é interno. Enquanto, como dizia o ex-líder cubano, a saber, Fidel Castro, o líder da Revolução Cubana, o problema do mundo não é você olhar para o mundo exterior, os problemas dos estados soberanos, que cada estado é soberano não à toa. Ele tem que resolver seus problemas domésticos sob a perspectiva do direito da gente ou do direito internacional. Donald Trump está esquecendo de fazer o dever de casa, de olhar pelas questões, para as questões eminentemente internas, como o superendividamento. Não obstante os Estados Unidos ainda, em tese, ser o maior PIB, mas ele não é o maior país superavitário, pois a China, na virada do ano passado para este, tornou-se superavitária em 1 trilhão. E isso vem incomodando Trump. Sem falar nos contornos e alcances do BRICS. Para quem não conhece o BRICS, cuja as iniciais B é Brasil, R Rússia, I Índia, C China e S Coreia do Sul. Representa os criadores, ou seja, os fundadores do BRICS. Só para você ter ideia, o BRICS, você vê a potência que é revestida o BRICS representa hoje quase a metade da população mundial. Ou seja, a população dos países, desses 5 países, Brasil, Rússia,
China, Índia e Coreia do Sul representam mais de 41% da população mundial, ou seja, quase a metade, mais de 3 bilhões de pessoas. Só a China e a Índia, a gente tem aí só a China e a Índia, a gente tem aí 2,8, quase 3 bilhões. E aí você vê as oportunidades que surgem dentro desse BRICS. Trump se sentindo ameaçado pelos contornos e alcances do BRICS, onde o presidente Lula, que é presidente do BRICS desde janeiro e se estenderá até dezembro, final de dezembro do corrente ano, pois até dezembro do ano passado estava sob o domínio da Rússia. E o Brasil também agora recebeu o bastão da presidência do Mercosul, que estava até então sob o domínio da Argentina, de Javier, do emblemático Javier Milei, que também faz parte dessa extrema direita. Mas o fato é que os Estados Unidos está taxando o mundo sem nenhuma razão e justa causa que mereça destaque sob a perspectiva do direito econômico internacional, apenas por meras, em tese, perseguições, com essa guerra duelada aí entre o Supremo, entre o atentado do 8 de janeiro, a tentativa de golpe, e parlamentares da linha bolsonarista, notadamente o filho do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, viajou para os Estados Unidos para fazer, em tese, conspirar contra o Brasil. É isso, conspirar contra o Brasil. Isso é um dos maiores crimes que um cidadão pode fazer com o seu país, conspirar contra o Brasil. Em razão de Jair Messias Bolsonaro, para quem muitos o chamam de mito, está aí na iminência de ser julgado, quiçá até condenado, pois o procurador da República, esse fim de semana, notadamente sexta-feira, juntou o seu parecer pedindo a condenação dele e dos demais generais. E aí agora não dá mais um mês para o Supremo estar pautando o julgamento. Tem aí o caso da condenação de Zambello a 10 anos por ter invadido o sistema do CNJ com auxílio do hack Delgatti, que pegou 5 anos, e ela pegou 10, e parece que pegou mais 5 aí. Mais 5, naquele caso lá que ela punhou uma arma e saiu correndo atrás do jornalista. Vi aí uma postagem dela, ela quase chorando, dizendo que como é que vai ser meu pai, ex-coronel, minha mãe, meus filhos vindo me visitar na cadeia. Ou seja, é por isso que ninguém pode se valer da própria torpeza. Para quem não sabe, se valer da própria torpeza é algo que merece destaque. Para quem não sabe o que significa se valer da própria torpeza, é alguém dar causa a determinado evento danoso, como por exemplo, quem foi que deu causa à taxação de Trump, a ameaça de taxar o Brasil em 50%? Os bolsonaristas, notadamente o Eduardo, que está lá, patrocinado pelo seu pai. Foi para mim e disse aí que 2 milhões, 2 ou 3 milhões enviou para ir lá. Se isso aí não for conspiração contra o Estado Democrático de Direito, se isso não for obstrução de justiça, se isso não for coação, eu não sei o que é mais não. Pois existe o palco adequado. Se indignar é legítimo, desde que dada indignação se faça de forma legítima, com previsão constitucional, legal, jurisprudencial e dentro do palco adequado. Jesus se indignara no templo, quando pegaram o chicote e saíram chicotando aqueles fariseus que estavam blasfemando no templo.
Se indignar é legítimo, desde que dada a indignação se faça dentro do palco adequado. E o palco adequado, quando estamos sob a égide do duplo grau de jurisdição, que em tese só existe até o segundo grau, é dentro do processo, usando recursos para fazer jus ao contraditório e à ampla defesa. Sobretudo, tendo uma consciência mítica, democrática e jurídica de que quem abusa de direito comete ato ilícito. Eu defendo a tese pela qual, assim como Deus, assim como o bom professor, o bom pai e o bom advogado, ele não deve dizer o que o seu filho quer ouvir, o que o aluno quer ouvir e o que o seu cliente quer ouvir, no caso do advogado. A não ser que o que ambos queiram ouvir esteja de acordo com aquilo que revela a vontade e o propósito de Deus. Por Tiago, um dos irmãos terrenos de Jesus, foi pedagógico, no sentido de dizer, cumprir somente a lei de Deus em detrimento da lei dos homens, também nos coloca na condição de pecadores. E o artigo 186 e 187 no CPC de 2002, do nosso ordenamento jurídico, é pedagógico, no sentido de dizer que quem abusa do direito comete ato ilícito. Também quem faz ingerência em processo, desvio de finalidade, não somente em processo, como também no âmbito da democracia. A democracia é revestida, deve ser, ela não é um monólogo. Monólogo pode ser autocracia, menos democracia. Democracia consiste em diálogo. Ocorre que muitas pessoas não caíram a ficha que não estamos mais num período imperial, no período colonial, onde a força bélica, militar, falava mais alto. Não estamos mais na revolução agrícola, cujo capital, cujo combustível era a terra. Tampouco na revolução, sob a égide da revolução tecnológica, revolução industrial, mas dentro da revolução iminente, revolução tecnológica, cujo conhecimento é o combustível. E hoje, ninguém ganha guerra gritando. É por isso que eu fiz um vídeo aí, no sentido de dizer, baixe o tom e melhore o argumento. A China, enquanto os Estados Unidos estão esperneando, ameaçando o mundo, inclusive seus vizinhos, México e Canadá, está avançando em ser o maior império do mundo. Não somente em PIB, como já superou no superávit, mais de 1 tri, construindo logística naval por meio da reabertura da Rota da Seda, construindo carro elétrico, energia elétricas, barragens, logística naval no mundo inteiro, fazendo parceria com o mundo inteiro. E fazendo tudo isso sem dar um tiro e sem se envolver em nenhum conflito. O nome disso aí chama-se sabedoria. Sabedoria também defendida pelos estoicos, notadamente da pessoa do ex-imperador romano Marco Aurélio. Há muitos especialistas que dizem que Roma começara a declinar com a morte do ex-imperador Marco Aurélio, mostrando que a sabedoria ela deve ser a bola da vez. O diálogo. E democracia é isso, é diálogo. O problema dos Estados Unidos é externo, não é se envolver em questões domésticas de nenhum país, notadamente quando não existe justa causa. Os Estados Unidos não está observando o seu retrocesso cultural, social e econômico. Endividamento, péssima distribuição de renda. Os Estados Unidos hoje é quem mais critica armas nucleares, mas em que pese, pasme-se, fora o único que utilizaram até hoje, na ocasião do final da Segunda Guerra Mundial, por meio do projeto Manhattan, por meio do físico teórico quântico, a saber, Júlio Oppenheimer, que foi objeto de um Oscar do ano passado, foi no início desse ano.
Mas os Estados Unidos, para além de ter sido o primeiro e o único, até hoje, no planeta, com mais de 8 bilhões de pessoas, a utilizar, fabricar, construir, por meio do projeto Manhattan, a bomba atômica, por meio de fissão de átomos instáveis, que é isso que serve o urânio enriquecido a uma capacidade de mais de 85, 90%. Eles não somente construíram, como atearam a primeira bomba em Hiroshima e a segunda em Nagasaki, dizimando mais de 210 mil pessoas e deixando poeira radioativa para trás. Pasmem-se. Para além disso, para além dos Estados Unidos ter sido o único a utilizar a bomba atômica no mundo até hoje, em que pese os Estados Unidos também é aquele que mais gera energia, que mais gera poluição nuclear, por meio das usinas nucleares. E agora, com o advento dessa nova gestão de Trump, ele tirou, a primeira coisa que fez foi tirar os Estados Unidos do Acordo de Paris, outra medida heterodoxa e nociva ao próprio Estados Unidos e ao mundo. Disse que não ia investir R$1. Musk, por diversos contratos bilionários com a NASA, ao invés de investir juntamente com os Estados Unidos na preservação desse pontinho pálido azul que a gente mora, fica prometendo povoar Marte, cuja temperatura rarefeita, para quem não sabe, a temperatura rarefeita é aquela temperatura que oscila direto para mais, para menos, e no caso de Marte, ela oscila para menos. E não à toa a temperatura média de Marte é menos 63 graus, em determinadas regiões chegando até 163 graus negativo. Então como é que um planeta que não tem água, questão como é que Musk quer tornar habitável um planeta daquele que a temperatura rarefeita não oferece mínimas condições, sem falar a logística, sem falar o custo. Seria mais fácil plantar, diminuir a poluição, criar políticas, carros, energias limpas, eólicas, solares, como a China investe aí, a Europa. Vejo, portanto, que os Estados Unidos está sendo o responsável número 1 para dar o primeiro passo à ruína do Império dos Estados Unidos. A gente viu aí, ao longo da história da humanidade, a existência de vários impérios. Império Persa, que hoje representa o Irã. A gente viu o Império Romano, o declínio do Império Romano, o declínio do Império da América Latina, os Incas, a queda dos impérios da Otomano. Todos esses impérios já foram como os Estados Unidos. Mas como tudo que é novo gera da mais cética resistência, mais jubiloso fascínio, os impérios também ruem. Como tem aquela cidade de Petra, só ruína hoje. Como foi a ruína, o primeiro e o segundo templo. O primeiro construído pelo rei Salomão e o segundo pelo romano e destruído por ele mesmo. Jesus deu um exemplo. Mandou os fariseus que estavam blasfemando naquele templo, que ele destruísse aquele templo, que ele ia o reconstruir em apenas 3 dias. Ocorre que os fariseus não observaram a verdadeiro espírito das palavras de Deus. Jesus estava dizendo que não ia, ele não estava dizendo que iria reconstruir aquele templo que eles levaram expressivo 46 anos em apenas 3 dias por meio de tijolo e cimento concreto, mas por meio do seu corpo. Por meio da sua crucificação e ulterior ressurreição no 3º dia, cujo sangue, para além de pagar o remio preço do nosso pecado lá do Jardim do Éden, também nos purifica e nos justifica. Mas o mundo observou, ao longo da história da humanidade, impérios romanos ruírem, notadamente logo após a morte do imperador Marco Aurélio. A gente viu aí o Império Romano, a gente viu aí o Império do Medo, né? Que era um dos primeiros impérios iraniano. Aí o Persa, teve a queda do Império Persa,
que é o atual Irã. Aí teve aí a queda do Império Otomano, né, que representa a Turquia, com a queda da Constantinopla, onde fica hoje Istambul. Ou seja, a história nos revela. E o rei Salomão foi pedagógico, no sentido de dizer que quem anda com sábio, mais sábio será, mas quem anda com bobo, mais bobo será. E existe uma grande diferença entre ser sábio e inteligente. O inteligente ele paga para ver. Ou seja, basta olhar no retrovisor e na linha do tempo para ver o que aconteceu com a má gestão do Império Romano, Otomano, Persa, Incas e etc. E é exatamente essa a razão pela qual René Descartes, desenvolveu uma tese do método de penso, logo existo, ou seja, distinguir para conhecer. Os Estados Unidos não têm legítima razão de estar ameaçando o Brasil a taxar em 50%, pois não existe nenhuma disparidade nenhuma vantagem entre o Brasil, entre essas importações e as importações entre o Brasil e os Estados Unidos. O fato de Trump estar ameaçando não somente os seus vizinhos México, Canadá, agora o em 30% e o Brasil em 50%, no caso do Brasil, notadamente, por questões meramente ideológicas, por conta do julgamento do ex-presidente da República, sabe sua excelência, Jair Messias Bolsonaro, que talvez não leve mais de 30 dias, logo após agora o recesso, talvez já até o meado do dia 15 de agosto já esteja aí sendo pautado. Fatalmente, 15 de agosto deve estar sendo pautado aí o julgamento. Então veja que não é tarefa fácil delimitarmos contornos e alcance desses conflitos geopolíticos no mundo. Não existe razão para Trump estar taxando, ameaçando taxar o Brasil. Tampouco ameaçar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso é violação à soberania nacional. Isso até o bobo da corte sabe. Não precisa ser muito inteligente. E o fato é que ninguém pode se valer da própria torpeza. Ou seja, você não pode criar uma situação econômica, uma crise econômica, para depois querer se valer da própria torpeza. Do mesmo jeito, na área jurídica, existe, por exemplo, quem produz, por exemplo, determinada nulidade de um processo, quem faz ingestão ou desvio de finalidade de um processo, não pode em seguida, em ato contínuo, melhor dizendo, alegar nulidade, pois ninguém pode se valer da própria torpeza. Me vem à mente aqui, na época da faculdade, tinha uns colegas brilhantes que tiravam 10 e outras não tão brilhante assim, mas é brilhante na cola, né? Para colar, nunca vi um olho clínico e tanta perícia técnica. E aí, em determinado momento, o professor pegou as provas idênticas. E aí o professor sabia que determinado aluno sabia quem era o aluno que era um prodígio, que tirava 10 sempre, e aquelas que não tiravam, aquele que não tirava, né? E aí aquela que colou da prova do outro e tirou a mesma nota, quando o professor descobriu a pessoa que se falei da própria torpeza, não foi ele que colou da minha. É isso, é você dar causa a um ato, a uma crise, a uma situação extrema, para tentar se valer da própria torpeza, tirar proveito. E isso é verdade no ordenamento jurídico. Por via reflexa, do mesmo jeito, ou da mesma feita, aqueles que deram causa, né, a essa ameaça de taxação de Trump, taxar o Brasil em 50%, vão agora para as mídias dizer que não faz nem cerimônia em ir para a mídia para assumir a autoria de quem deu causa a dada, como se dado discurso fosse suficiente e legítimo para convencer os ministros a arquivar o processo. Tampouco
Congresso, composto pelas duas casas, unicameral, 513 deputados, e agora aumentaram para 530 e aumentaram mais 18, e a Casa Alta Revisora do Senado, como se o Congresso Nacional fosse se render diante de uma ameaça sem o menor fundamento, sem a menor justa causa como esta. Nem o povo da corte se convence com isso. Não precisa nem ser formado em direito, nem ter um tino elevado, um tino e um tirocínio, para saber que, dada medida, não passa de bravatas, que só vai agravar mais ainda o problema. Mas outro fato que esse fim de semana me chamaram a atenção foi exatamente uma informação, uma notícia que tive, que a Alemanha e a Itália, uma das maiores, né, os países que detêm uma das maiores reservas internacionais, solicitaram ao Der Fed, que é uma espécie de Banco Central americano, não obstante, não foi parte do governo, mas o Der Fed é como se fosse o Banco Central aqui, só que o Banco Central aqui do Brasil, ele faz parte do governo. Para além de ter sido criado, né, pelo Congresso, ele é considerado uma autarquia federal, o Banco Central do Brasil, e por isso, portanto, faz parte do governo. Já o Der Fed dos Estados Unidos, não obstante ter sido criado pelo Congresso, mas ele não pertence ao governo americano, e ele é gerido pelos 12 bancos. E aí existe reservas, bilhões em reserva de ouro da Itália e da Alemanha, e em razão de Trump estar ameaçando taxar agora, né, no fim de semana, ameaçando taxar em 30% a UE, ou seja, a União Europeia, eles, como medida de reciprocidade, assim como o Brasil também está colocando, Lula está para homologar o decreto de reciprocidade, porque se Trump não desistir de taxar o Brasil em 50% nas importações, ele irá também, por via reflexa, usar o princípio da reciprocidade, já aprovado pelo Congresso, para taxar também na mesma moeda. Isso aí é legítimo. Mas o fato é que vi uma matéria esse fim de semana que a Alemanha e a Itália solicitaram, né, a retirada, a devolução de suas reservas de ouro, que representa bilhões, em razão dessa taxação. Por quê? Porque os Estados Unidos, por meio dessa política de Trump nem um pouco ortodoxa, estão criando toda uma instabilidade econômica, criando uma falta de previsibilidade. E quando não existe previsibilidade, segurança jurídica e estabilidade em uma economia, em um país, ninguém vai arriscar a deixar suas economias, suas reservas econômicas lá. Quem é que vai colocar dinheiro num banco que está na iminência de falir e não tem reservas? E para quem não sabe, reservas, existe reservas de ouro. Os Estados Unidos, número 1, tem 8 toneladas, mais de 8 toneladas, 8.000 toneladas de ouro na reserva, sua reserva internacional. A Alemanha é a segunda do ranking, 3.000 toneladas. A Itália, 2.400, a França, 2.436, Rússia, 2.298 toneladas, China, 1.948, Suíça, 1.040, Japão, 765 toneladas, Índia, 676, e o Brasil só tem apenas 129 toneladas de ouro no Banco Central. Ou seja, para que servem essas reservas de ouro que é depositada, né, no FMI, em bancos internacionais? O Brasil, por exemplo, tem uma reserva de ouro aí, segundo o Banco Central, de 129 toneladas. E isso representa 7,5 bilhões de dólares para eventual crise, né, e também para dar estabilidade à moeda. Então você vê aí que, você imagine se
Se a exemplo da Alemanha e da Itália, que solicitaram, estão aí, solicitado para o DFED, que é o Banco Central Americano, a devolução de sua reserva de ouro. Vai-se a Alemanha, a França, a Rússia, China, Suíça, Japão, Índia, tira também. E o Brasil também, em tese, deve ter também reserva de ouro. E aí você vai ver o declínio que gerará nos Estados Unidos. E aí Trump, por meio dessas medidas nem um pouco ortodoxas que vem tomando, sem nenhuma justa causa, está preocupado com os contornos e alcance do BRICS. Ou seja, o BRICS, ele aí, os 5 países aí, só a China e a Índia tem quase a metade da população mundial, 2,8 bi. E todos esses 5 países aí tem aí mais de 3 bi, ou seja, mais de 41% da população mundial consumindo dentro desse BRICS aí, fora os demais, Indonésia que está entrando aí, diversos outros países, Cuba, diversos outros países que estão aí, Arábia Saudita. Então, para além do superávit, né, da virada do ano passado para esse, de mais de 1 trilhão da China, o que vem incomodando de evolução de Trump é exatamente os contornos e alcance do BRICS, que até o final desse ano está sob ao comando e a presidência do Brasil. Vejo, portanto, que não é tarefa fácil. Existem previsões aí nas profecias de Daniel, Ezequiel, na queda dos impérios. Como houve aí o Império Romano, queda do Império Romano, queda do Império Incas, queda do Império Otomano, queda dos impérios persa, que representa hoje o Irã. O fato é que se o DFED devolver, que tem que devolver porque isso não é uma decisão do governo, pediu a mesma coisa, você tem um dinheiro na poupança, o banco não pode impedir, como o Collor impediu na época, prendeu o dinheiro da poupança dos brasileiros. Se você tem um dinheiro em qualquer banco, na hora que você, salvo se for uma aplicação que tenha prazo determinado, mas ali é reservas para você usar, entendeu? Então, ninguém, e é legítimo o pedido da Alemanha e da Itália, diante da insegurança jurídica, especial a falta de previsibilidade e estabilidade na economia norte-americana. Isso aqui, se gerar um efeito dominó nos demais países, como a França, China, etc., poderá também contribuir para levar os Estados Unidos à bancarrota. Os Estados Unidos teve uma crise na Bolsa de Nova York em de 1963. Tivemos aí em 2008 a crise imobiliária. E agora não se trata apenas de mais uma crise imobiliária, uma crise na Bolsa de Valores, naquela época que houve superávit de empréstimos. Mas aqui a gente está diante de um cenário macroeconômico muito mais grave, onde os Estados Unidos, notadamente a pessoa do Donald Trump, está querendo apagar fogo com gasolina. E não está despertando para o verdadeiro espírito da arma que deve ser usada neste momento na democracia, no período do transconstitucionalismo, no período da revolução tecnológica. Se o período da revolução, se o combustível da revolução agrícola era a terra, o combustível da revolução industrial era o capital, as máquinas, agora o combustível do período coloniais era a força, para os Estados Unidos plantar bandeira em territórios e ter hoje, começou com 13 colônias e hoje detentor de mais de 50 estados soberanos. Ele precisa se munir, largar a arma, largar os fuzis, as bombas e se munir de sabedoria.
de diálogo, porque democracia é diálogo. Então o que os Estados Unidos estão precisando é baixar a crista, rever os conceitos e fazer aquilo que os Estados Unidos sempre foram exemplo no mundo: pacificar, dialogar, por democracia é diálogo. Todo discurso que não for movido em diálogo, ele será tudo menos uma democracia. Um poder que invade outro pode chamar de tudo menos de democracia. Veio, portanto, que os Estados Unidos, notadamente com essas austeridades e não um pouco ortodoxas políticas de Donald Trump, está possibilitando a ruína dos Estados Unidos, a expulsão de imigrantes e o fato de ele taxar o Brasil. Isso aqui também gerará desemprego, desaceleração da economia. E enviamento aqui um grande protagonista da Revolução Cubana, a saber, Fidel Castro, para que a época foi pedagógica, se de dizer que enquanto as grandes potências mundiais se montam em montanha de armas, o mundo se transforma numa montanha de problemas. E nós não estamos mais diante dos dogmas do colonialismo, do imperialismo, da revolução agrícola, da revolução industrial, mas diante da iminente revolução tecnológica, cujo combustível não é mais a terra, tampouco armas e capital, e sim o diálogo, e sim o conhecimento. Pois a mesma arma, o mesmo poder e o mesmo conhecimento que liberta, cura e salva, se não bem utilizado em prol daquilo que revela a vontade e propósito de Deus, à luz da lei de Deus e da lei dos homens, ao revés, poderá ter o condão de aprisionar, destruir e até mesmo matar. Pense nisso. Pessoal, ficando por aqui, não tive a menor pretensão de esgotar a matéria, tampouco faz nenhum demérito àqueles que pensam sentido contrário, pois isso é a democracia, apenas jogar a luz de Santo Agostinho, um tema sensível, porém importante, notadamente nesse mundo em transformação, em que as pessoas se encontram divididas. Se gostar do presente vídeo, se inscreva no presente canal, convido o maior número de pessoas para fazer o mesmo, dê o seu like e, se tiver vontade, deixe o seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Até a próxima e fique com Deus.